O homem, ou melhor, o fundamento a partir do qual se define o seu ser, vai recuando cada vez mais aos reinos que, no mundo da tradição, são inferiores. Vai recuando ao animal, ao mineral, e assim em direção às partículas mais fundamentais que estruturam a realidade cientificamente apreensível. Esse caminho é exatamente o contrário do caminho que, no mundo da tradição, constitui o próprio ser humano. Pois para ela, o homem nunca é definido em si mesmo ou a partir de um aspecto menor, mas sempre em relação a algo que lhe seja superior. O homem não é definido a partir daquilo que ele tem em comum com os animais, ou em comum com os vegetais, ou com os demais reinos, mas ele é definido a partir daquilo que transcende esses reinos, que supera esses reinos, ou que constitui a própria fonte de todos esses reinos. O homem não é a soma das suas partes. O homem é um todo que precede suas partes. As tradições se referem ao ser humano em tom um pouco pejorativo, depreciativo, é na verdade para enfatizar o aspecto efêmero e transitório da natureza humana, da constituição humana, comparado às realidades suprassensíveis que são eternas. É uma pequenez, portanto, relativa, uma pequenez que só é pequenez comparada a uma grandeza. Essas dimensões suprassensíveis, diante das quais o ser humano é tão pequeno, essas dimensões, elas constituem o ser humano, elas fazem parte do ser humano. É impossível entender o ser humano despregado dessas realidades. O homem traz essas realidades superiores dentro de si. É muito, muito importante, não só para os tradicionalistas. Diferença de grau não é diferença ontológica. O homem não se distingue por aquilo que ele tem a mais que os animais. O homem se distingue por aquilo que ele tem que os animais não têm. E essa posse constitui uma diferença, na verdade, qualitativa. Recentemente eu vi uma notícia de que um orangotango conseguiu utilizar um instrumento, um galho, no caso, para pegar um peixe, né, para pescar. E a notícia dizia que o orangotango estava prestes, ou já tinha chegado à idade da pedra. E uma tal notícia, na verdade, não diz algo sobre o orangotango, mas diz muito acerca do ser humano, melhor, como que nós enxergamos o ser humano. Nós realmente achamos que a única coisa que nos distingue dos animais é que nós temos certas capacidades hipertrofiadas. Ou seja, a gente observa a natureza e os animais, qualquer trabalho, entre aspas, qualquer trabalho que eles fazem, nós dizemos, mas o homem faz melhor. Nós vemos o João de Barro construindo o seu ninho e a gente pensa, ok, mas o ser humano constrói arranha-céus. É como se a única coisa que nos distinguisse do animal fosse uma capacidade maior, algo que o animal já tem, mas nós temos maior, algo que o animal já tem, mas nós temos evoluído. Nessa concepção nós somos apenas animais melhorados. Nunca se aponta uma substância diferenciadora. Nunca se aponta algo que o homem tem que o animal não tem em absoluto. Algo de que o animal é absolutamente despossuído. Porque se nós colocamos a razão como o fundamento da diferenciação ontológica entre homem e animal, sem questionarmos que razão é essa, ou seja, operando dentro da nossa concepção de racionalidade, pois isso que nós chamamos de razão não passa de uma capacidade de computar informações, que é diferente do intelecto que ultrapassa essa razão. Enfim, se nós colocarmos essa razão, essa racionalidade técnica, como o fundamento da diferenciação ontológica entre homem e animal, nós entraremos numa enrascada. Porque os animais possuem isso, claro, em menor grau, em um grau às vezes muito ínfimo, mas possuem isso. Possuem essa capacidade. Portanto, é necessário um outro elemento, um outro fundamento para a diferenciação entre homem e animal. Bom, por alguns motivos que talvez fiquem claros no fim do vídeo, eu vou apresentar a perspectiva tradicional dessa diferença ontológica com uma citação de um filósofo moderno. Esse filósofo escreveu no século XIX as palavras que ele pôs na boca de um personagem que seria algo como um profeta. Não por acaso ele batizou esse personagem com o nome de um profeta. Depois de ficar 10 anos em solidão na montanha, esse profeta retorna ao vale, retorna à cidade, retorna ao mercado e então proclama a sua verdade. O homem é corda estendida entre o animal e o além do homem.
O termo Übermensch é traduzido como super-homem em muitos contextos, acabou se popularizando assim, mas na verdade raros são os conhecedores de Nietzsche que utilizam ainda essa tradução. Isso não por um preciosismo e tal, mas porque dizer super-homem acaba induzindo a imagem de um homem hipertrofiado, um homem que continua homem, mas melhorou, como se fosse uma evolução do mesmo, uma evolução que mantém o mesmo, uma evolução sem transubstanciação. E é exatamente o contrário disso que Nietzsche está falando, certo? Nietzsche, quando fala de Übermensch, ele está falando de algo após o homem, de algo além do próprio humano. Mas, por favor, isso aqui não é uma discussão de Nietzsche. Eu estou usando essa passagem porque eu acho que é uma das mais perfeitas, das mais acessíveis para a nossa mentalidade ocidental, para fazer a transição para a concepção tradicional de ser humano. Uma corda sobre um abismo, perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso parar e olhar para trás. O grande do homem é ele ser uma ponte e não uma meta. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem, um acabamento. Eu só amo aqueles que sabem viver se extinguindo, porque são esses os que atravessam de um para o outro lado. Bom, na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouco sobre por que eu escolhi essa passagem, porque eu acho que Nietzsche é importante para os tradicionalistas, mesmo sendo Nietzsche o que há de mais moderno. Nas tradições, a diferença do ser humano para com os demais seres não é uma diferença de grau, é uma diferença ontológica. E tal como sugere essa imagem belíssima que eu peguei de Nietzsche, essa diferença ontológica com relação aos outros seres denota uma direção, uma movimentação, não de retorno para a condição anterior e inferior, mas de superação dessa condição, da superação da condição animal. Mas essa separação, na verdade, não deixa esses outros entes para trás, como que desprezando-os, porque o homem carrega eles dentro de si. O homem carrega consigo os entes para onde quer que ele vá. A Adão foram confiados os nomes de todas as coisas. E quando ele cai com os nomes, dando manifestação a todos os entes do mundo. Ou seja, os entes é que estão no ser humano, não o ser humano nos entes. Nas tradições, o homem é posto no mundo como um representante de Deus, califa, o vice-regente de Deus. Hoje as pessoas tendem a interpretar isso como um certo antropocentrismo, uma certa arrogância humana, não é? Frente aos outros seres desprezíveis. Mas não é assim. O homem, quando atende ao chamado do ser, o homem, quando cumpre a sua função de vice-regente de Deus, o homem, quando atende aquilo para o qual ele foi projetado, ele, na verdade, cumpre o destino de todos os outros seres. O além do homem é o sentido da Terra. Portanto, a concepção tradicional do ser humano como representante de Deus na Terra não é expressão de nenhuma arrogância, é, na verdade, consciência de um privilégio que traz consigo uma enorme responsabilidade. Uma responsabilidade que nenhum outro ser poderia assumir pela sua própria constituição, inclusive física. Eu mencionei lá atrás que muitos interpretam como uma espécie de arrogância humana, não é? O ser humano afirmar-se como representante de Deus na Terra. Mas esse é o sentido do ser humano. E quando o homem se esquece desse seu privilégio ontológico, ele trai todos os seres. Ao extraviar-se, o homem trai os seres. O homem tem a função de elevar os entes ao ser. O homem tem a função de conduzir todos os entes a uma relação com o ser, através dele mesmo, homem. Ao extraviar-se da sua natureza, da sua essência, o ser humano trai os próprios animais que confiaram no ser humano, que confiam no ser humano. Pois é no ser humano que todos os entes culminam. E a função do ser humano ser essa arca. E o homem faz isso de várias formas, incluindo esses entes no seu sistema simbólico, incluindo esses entes no seu sistema religioso. Esse homem extraviado e esquecido dessa função, esquecido da missão pela qual ele existe, ele sim é uma anomalia cósmica. O homem moderno é uma decepção não só para si mesmo, aliás, ele gosta de se autodepreciar, né? Mas ele é uma decepção para todos os seres. O homem moderno é a decepção de todos os seres. Porque ser homem significa estar tensionado a outra margem, de modo que a totalidade dos entes encontre nele, no ser humano, uma direção, uma passagem, e através dele, para além dele, um sentido. O homem carrega todos os entes, o homem carrega todos os animais dentro de si, mas apenas para conduzi-los a outra margem, para conduzi-los à meta única. Assim o ser humano justifica os entes, assim o ser humano justifica o mundo, assim o ser humano justifica sua existência. A miséria humana na modernidade consiste em que, em algum momento, o homem se esqueceu da outra margem, se esqueceu da direção. A corda soltou-se da outra margem. O homem desprendeu-se do além do homem. E como resultado, ele não só retrocedeu à outra margem, a do animal, como se tornou ainda mais animal do que todos os outros animais.
Porque entre os animais, não há nenhum que tenha retrocedido. Nenhum animal retrocedeu no sentido de que nenhum animal se extraviou. Nenhum animal saiu da sua essência. Um pássaro nunca se extraviou do seu sentido de ser pássaro. Um cachorro nunca se extraviou do seu sentido de ser cachorro. Os animais não saem da sua programação. Os animais não saem da sua marcha. Nenhum animal fez algo que não deveria ter feito. Porém, o homem sim. O homem saiu do seu sentido. O homem deixou a habitação da sua essência. É nesse sentido que o homem retrocedeu. Pois lembrando, nessa corda o homem não pode ficar parado, certo? Ou ele está indo em direção ao além do homem, ou ele está retrocedendo em direção ao animal. Portanto, quando ele se desata da outra margem, ele recua a outra, mais ou menos como um elástico, digamos assim. Mais ou menos como um elástico preso entre dois pontos, certo? Quando o elástico se solta de uma, ele recua a outra. Assim é o ser humano. Quando se desata da outra margem, ele recua para a outra. Quando sai do seu sentido, quando se extravia do seu sentido, é como se o ser humano estivesse recuando a outra margem. Nenhum animal se extraviou. Nenhum animal saiu da sua essência. Porém, o homem sim. O homem saiu do seu sentido. O homem deixou a habitação da sua essência. Sem dúvida, uma pessoa religiosa diria que esse privilégio de extraviar-se diz respeito, em última instância, ao privilégio do livre-arbítrio, que é justamente um componente que, em muitos sistemas, difere o ser humano dos demais seres. Nós somos grandes porque podemos ser pequenos. Nós somos pequenos porque podemos ser grandes. Um animal pode permanecer animal, é da sua condição ontológica. O ser humano não. O ser humano não pode permanecer animal. Mais importante, ele não pode nem mesmo manter-se dentro dos limites da sua própria humanidade. Ser homem é poder abrir-se, escancarar os limites da sua própria humanidade, deixar-se penetrar pelas irradiações da outra margem. Só o homem pode isso. E atencionando-se a essa outra margem, correspondendo ao seu magnetismo, é que o homem então existe, enquanto homem. Uma humanidade autêntica está sempre tensionada com o além-morte, com o além-animal, com o além-psique, com o além-homem. Ou seja, com Deus. Não dá para falar do homem sem falar dessa outra margem. Não dá para falar do homem sem falar de Deus. Ou melhor, dos modos de relação com Deus. Por quê? Porque o homem não é uma realidade objetiva. O homem é uma relação, e é justamente esse fenômeno que nós observamos. Quando nós vemos o ser humano definido em termos de animalidade, quando nós vemos o ser humano definido em termos químicos, meramente, enfim, esse recuo de que fala Nietzsche é, portanto, verdadeiro. A ciência, os divulgadores de ciência, quando tentam resgatar a dignidade do homem frente a essa identificação humana, eles são patéticos. O ser humano é poeira das estrelas. O ser humano... Isso é patético. O homem, o único homem, supera em dimensão e dignidade a maior das estrelas do universo. E supera não por ser o predador do espaço sideral, mas por conter dentro de si essa maior estrela do universo. Você percebe a decadência? Isso significa que o homem pode ser identificado em qualquer substância básica de qualquer coisa. Em outros tempos diziam que tudo era Deus, hoje se diz que tudo é o homem. Esse mergulho do ser humano para buscar sua identidade nas dimensões mais indiferenciadas do ser, é sem dúvida um sintoma de decadência. Ser homem significa, portanto, corresponder ao ser. Ser homem significa viver tensionado à outra margem, em direção à outra margem. Margem e porto, que na verdade é a sua origem mesmo. O homem se desatou de Deus. E é esse desatamento que lança o homem em uma condição de errância. O homem erra, tal como um planeta que se desviasse, se libertasse da sua órbita. Na verdade é essa a liberdade moderna. Essa liberdade moderna é o desatamento do homem do fundamento, do princípio, de Deus. É a autoproclamação de uma dependência ilusória do fundamento, do princípio de toda a existência. A liberdade do ateísmo é errância. Nesse sentido, o ateísmo é uma grande maldição. Somente a ira divina, desencadeada por algum sacrilégio muito grave, talvez esquecido e que o tempo fez esquecer, um crime gravíssimo que a areia do tempo ocultou, explica que tamanha cegueira tenha recaído sobre parcelas tão vastas da humanidade. Eu digo isso como alguém que chegou a sofrer dessa cegueira por muitos anos. Eu sei como a mente ateia funciona, porque eu pensei desse jeito durante muito tempo. Desde que retirei esse véu que encobria o olho do meu coração, ou melhor, desde que Deus misericordiosíssimo retirou, eu não encontrei nenhum argumento ateísta que eu mesmo já não usasse antes, durante a minha cegueira. Nenhuma manobra intelectual que eu já não tivesse utilizado antes. Hoje eu apenas delas me rio. E aqui, portanto, eu digo uma coisa muito importante. Eu vou repetir ao longo de muitos vídeos. Isso é fundamental, é muito importante. Essa concepção de homem, ela tem desdobramentos. Dentre esses desdobramentos, há aquele que diz respeito à sociedade, à concepção de sociedade.
concepção de organização social, a concepção de moral, a concepção principalmente de política. Porque se é essa a função do homem, se o homem está aqui na Terra para isso, para corresponder ao ser, então toda a sociedade deve ser organizada de modo que esse objetivo seja alcançado. Toda política humana foi, até a modernidade, uma teologia política, uma política teológica. A sociedade humana é uma escadaria para o além do homem. O Nietzsche mesmo concebe a sociedade humana como uma espécie de escadaria, uma espécie de pirâmide montada para que uma sociedade, mesmo que ela seja numerosíssima, consiga completar esse projeto, mesmo que seja em um único homem. Forjar o homem perfeito, obter o homem perfeito, erguer o ser humano, carregar esse ser humano a essa altura, mesmo que seja em um único indivíduo. E aqui eu falo aos meus colegas de profissão também, porque a minha formação oficial é sociologia. E a concepção que nós temos de sociedade, principalmente na sociologia, é uma concepção completamente humanista, reduz a sociedade aos interesses do animal humano. O próprio economicismo, que está tão presente nas ciências sociais, mesmo quando ela fala em símbolos e coisas aparentemente extra-econômicas, ela na verdade copia, ela mimetiza o esquema de trocas, certo? Ela fala de trocas simbólicas e tal. Esse economicismo nada mais é do que a redução do ser humano. Toda teoria social, toda teoria política se baseia em duas questões: o que é o homem e para que ele serve. Onde essas questões não estão apresentadas explicitamente, elas estão implicadas, às vezes até escondidas calculadamente. E qual é o homem que nós vemos nas teorias sociais e teorias políticas modernas? Esse homem animalizado, esse homem que recua cada vez mais ao que há de besta nele mesmo. É esse homem amputado do seu órgão de relação com o divino. E isso as ciências sociais declaram orgulhosamente. Ela tem orgulho de dizer que o seu objeto foi construído, foi delimitado de modo a não ser infectado por nenhuma noção religiosa, como se pudesse haver um tal homem. Quando as ciências humanas tentam abordar fenômenos não circunscritos à experiência humana concreta e imediata, ela acaba concebendo essas experiências como construções humanas, como convenções ou como epifenômenos da matéria, ou seja, como subproduto de relações materiais, como meras convenções, como ela não atribui realidade a essas coisas, ela apenas concebe elas como tendo valor na medida em que os homens dão valor a elas. O que é uma atitude extremamente unilateral, eu diria até anticientífica mesmo. A concepção que nós temos de sociedade no Ocidente é, em linhas gerais e falando bem simplificadamente, uma organização estruturada com vistas à satisfação das necessidades imediatas do homem. O homem modifica a natureza com vistas à manutenção da sua existência concreta. É por isso que ele se agrupa, é por isso que ele coopera. Mas essa sociedade, com essas finalidades, é a sociedade das formigas. Quando as ciências sociais, quando as ciências humanas de modo geral retiram do ser humano essa relação com o ser, essa relação com Deus, ela imediatamente já perdeu o sentido, ela deixou de falar do homem ou da sociedade. Porque, repito, não há homem sem uma relação com Deus, não há homem sem uma relação com outra margem. Tanto é assim que as sociedades modernas, que se pretendem laicas, elas acabam reproduzindo muitos princípios operativos do mundo da tradição, do mundo religioso, da sociedade religiosa. Eu percebo que muitos religiosos acabam aderindo a algumas ideologias modernas sem perceberem que essas ideologias, em seu fundamento, traem a própria religião. Você não pode, ao mesmo tempo, determinar o ser humano a partir da sua relação com Deus e, ao mesmo tempo, determinar o ser humano como um animal, ou a partir da sua animalidade, como fazem todas as ideologias modernas, praticamente. Às vezes até sem saber o que estão fazendo. Seja uma ideologia baseada no desejo, certo? Na satisfação dos desejos sexuais, ou uma ideologia baseada no seu objeto sexual, ou uma ideologia baseada na noção de classe, que reduz o ser humano ao papel que ele desempenha no sistema técnico de produção, seja como burguês ou seja como proletário. Tudo isso é contrário, é avesso à concepção de ser humano como um ente criado por Deus para relacionar-se com o mundo e com ele. Um ser que deve não entregar-se aos seus desejos viscerais e bestiais. Um ser que deve não entregar-se a essa ânsia de transformação da natureza pelo trabalho. Tudo isso é contrário à concepção tradicional de ser humano, à concepção religiosa de ser humano. É claro que alianças políticas circunstanciais são importantes, mas deixando o nível da superfície e indo em direção aos fundamentos, esses princípios se repelem. Por isso é importante que as religiões gerem as suas próprias alternativas políticas, que elas gerem, a partir do seu próprio sistema, uma ideologia que, frente à modernidade,
só pode ser uma ideologia revolucionária. O homem tem uma grande missão na Terra. O homem não vive em vão. E tudo que o homem faça, tudo que o homem produza, só faz sentido na medida em que corresponda a esse objetivo. Qualquer coisa fora disso, qualquer fundamento que se coloque que não seja um fundamento correspondente a essa condição humana de criatura perante Deus, qualquer coisa fora disso é algo que aparece em algumas tradições, especialmente monoteístas, como uma idolatria. Parece que as pessoas se esquecem disso. Mas quando você retira da regência da sociedade o princípio divino e coloca qualquer outro princípio humanista, você está delegando a esse princípio uma prerrogativa que é divina. Somente Deus pode exercer essa função. Ou Deus está na regência da sociedade humana, ou uma sociedade é regida pelas leis divinas, ou pelas leis que Deus concedeu, revelou aos seres humanos, ou nessa sociedade não se reconhece Deus. A existência humana se assemelha a uma barca, a uma arca para outra margem. Que margem é essa? Seria, como diz um poeta português, o cais em si? O cais em si de onde partimos, de onde fomos partidos, de onde fomos jogados, lançados aqui? De todos os cais se parte para o mesmo cais. E há tantos naufrágios, tantas existências em vão, tanta humanidade desperdiçada. Somente uma arca bem construída, por um construtor cujo coração tenha sido tocado pela luz divina e informado antecipadamente do dilúvio, da destruição total que virá, somente essa arca pode atravessar este mundo e chegar além, na outra margem. E é nesse caminho que nós residimos, enquanto homens. É nesse caminho que nós estamos seguros e protegidos de toda a bestialidade que queira invadir nosso ser, de toda identidade com a besta e com o inerte. É nesse caminho que o homem reside. A residência humana na Terra é esse caminho. E sair desse caminho, extraviar-se, é como morrer longe de casa. Ou melhor, é como ter vivido em vão. Bom, acho que está evidente por que eu peguei essa imagem nietzschiana de que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem para falar da diferença entre a concepção de homem moderno e a concepção de homem tradicional, certo? E com certeza alguém vai falar, você está pegando o filósofo moderno para explicar uma coisa tradicional e tudo. Especialmente Nietzsche, não é? Que declarou tão entusiasticamente a morte de Deus. Ou melhor, ele não declarou, ele expôs essa verdade, ele simplesmente manifestou algo que a Europa estava vivendo há muito tempo. E por que Nietzsche? Bom, eu não tenho dúvida, internamente, eu não tenho dúvida de que Nietzsche era inspirado. Eu não estou dizendo que o Nietzsche era um profeta, claro. Mas a inspiração ela ocorre naturalmente em qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser inspirado por algumas verdades, inspirado a partir de cima. Eu acho que no Ocidente, mesmo a filosofia daqui, tendo já se despregado do seu princípio divino, que estava presente, inseparável nos seus inícios, a filosofia continua recebendo algumas luzes. Porém, essas luzes acabam se turvando, né, nesse cérebro materialista que é um dos nossos filósofos. Pois bem, Nietzsche recebeu algumas luzes que nenhum contemporâneo seu recebeu. Porém, ele não era tão extemporâneo quanto pensou que fosse. O espírito de Nietzsche voava a certa altura, mas estava preso a uma pesada âncora. Uma âncora chamada modernidade. Essa força de gravidade que puxa todo o espírito à matéria. E Nietzsche é um caso muito emblemático. A sua própria matéria, digamos assim, a sua própria condição física tem um certo significado. É como se as doenças do seu corpo, que foram muitas, e que às vezes o impediam até de ler, competissem com as suas inspirações. E quando um raio de luz vindo do alto, e não por acaso as grandes inspirações de Nietzsche sobrevieram em momentos em que ele podia caminhar pelas montanhas, quando um raio de luz vindo do alto incide sobre uma superfície tão opaca e acidentada, tão dominada por demônios, pelos demônios que a modernidade liberou, por demônios belicosos que competem pelo controle de uma mente que escrevia tão bem, essa luz então acabará distorcida, cheia de verdades deixadas pela metade. O corpo de Nietzsche é o símbolo da sua época. Seu corpo é o Ocidente. Esse Ocidente, sem querer dar credibilidade às más línguas, esse Ocidente sifilítico, esse Ocidente que tende à morte lenta por paralisia cerebral. A luz que visitou Nietzsche
que incidiu sobre essa condição, ela veio com uma mensagem verdadeira. O homem não é um fim em si mesmo. Há algo além do homem. E esse algo é o sentido do próprio homem. Apagaram ou bloquearam esse homem à outra margem. Então ele se esqueceu do seu objetivo, do seu destino, da sua razão de estar aqui, da sua razão de ser aí. Como não pode ficar parado na corda, porque a paralisia pura e simples o faria cair no abismo da inexistência, o homem, sem poder ir para frente, mas que precisa se mover, então anda para trás. Ele recua a outra margem, a margem do animal. Já atinge uma distância tal que a outra margem desaparece da sua vista. Ele já nem se lembra que ela existe. E tomando sua direção presente como sendo a direção de sempre ou a direção única, o homem não se dá conta de que anda, mas anda para trás. A luz que visitava Nietzsche, essa luz vinha com verdade, mas incidia sobre um recipiente problemático. Teve que travar batalhas dentro daquele homem. Batalhas contra as forças dispersivas e destrutivas que gostam de se alojar no cérebro dos filósofos, que os parasita, que os coloniza. Talvez por isso a personalidade convulsiva de Nietzsche. Talvez por isso aqueles jogos antagônicos ou talvez de complementação de opostos, desde o início da sua obra, não é? O Dionisíaco e o Apolíneo se sucedendo e se complementando. Talvez por isso a natureza irruptiva do seu estilo. Havia uma batalha dentro dele. Nietzsche conta que o seu primeiro livro foi escrito em batalha, inclusive, no campo de batalha. Se não me engano, na ocasião em que o exército prussiano sitiava uma cidade. Mas esse é outro fato que nos parece servir de símbolo para entender a obra e a personalidade nietzschiana. A batalha estava dentro dele, com as forças se alternando no controle do pensamento. E numa batalha, se sobra força e coragem, falta nitidez e silêncio. O silêncio necessário para uma recepção, uma correspondência mais plena com o ser. O silêncio que Heidegger foi buscar na Floresta Negra, na cabana que ele mesmo construiu, e onde ele concebeu o ser e tempo. Há figuras que são verdadeiros símbolos da sua época. Para mim, Nietzsche é o símbolo maior da crise europeia, da crise ocidental, naquele período pelo menos. Esses símbolos encarnam a maior virtude e a maior doença de uma civilização. A maior virtude de Nietzsche, como a da sua época, foi uma certa coragem, uma coragem titânica, mas que devido à sua maior doença, que foi como uma cegueira metafísica, essa coragem acabou se extraviando. Nietzsche é a ferida da Europa, é a ferida aberta da Europa, é o trauma personificado da morte de Deus. E é por isso que Nietzsche não pôde conceber esse além do homem como sendo Deus. Mas essa renúncia compete com a certeza de que há algo além do homem. O homem foi feito para a eternidade, o homem se relaciona com a eternidade, o homem ama a eternidade. E o homem não pode retornar ao animal, o homem estaria condenado se continuasse essa marcha rumo ao seu apequenamento. O Nietzsche expressa a ideia em H. Ciência de que o ser humano, quando deixasse de desaguar em Deus, poderia crescer, poderia elevar-se. Como um rio, um riacho que deságua em um lago. Se o homem se recusasse a desaguar nesse lago, que seria Deus, essa água poderia acumular, 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 e essa água mesma atingir níveis elevados. Ocorre que, se nós olharmos em volta para a condição atual, a gente poderia perguntar para Nietzsche se depois que o ser humano deixou de desaguar em Deus, ele elevou-se ou se apequenou ainda mais. Bom, então... acho que eu me estendi um pouco mais do que deveria, eu vou parar por aqui. E obrigado por ter assistido.